5 participantes. Vamos dar mais um tempinho aqui para o pessoal entrar. Tá? Enquanto isso aí, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem puder colocar aí o nome da fazenda, cidade, estado, aí só para a gente ver de onde vocês estão falando. Aí cria uma interação legal, tá? Eu estou vendo aqui bastante gente. Bem-vindo, Valdenir. Bem-vindo, Henrique Neto, Dimas, Ramiro, Juarez. Obrigado pela participação aí. Cláudio, Daniel, Sérgio. Beleza, Josmar, todo mundo aqui. Estamos com... Deixa eu ver... Quantos participantes, Marcelo? 33, beleza. Beleza. Nossos amigos aqui da Bolívia, sejam bem-vindos. Dorico, fazendo Camburi, falamos terça-feira, né, Dorico? Seja bem-vindo aí. Pessoal de Bacabal, Maranhão. Legal, legal. Beleza, pessoal? Só para lembrar aqui de todo mundo deixar o microfone desligado, tá? Para não dar uma interferência, não atrapalhar aqui. É isso aí. Nhamandu, é assim que fala, Daniel Arce? Nhamandu, Bolívia? Legal, cara. Obrigado pela participação aí. Seu Lucas Levi, valeu pela participação, cara. Seja bem-vindo aí também. Beleza, pessoal? O pessoal chegando aqui. Uma live sexta-feira, 7 da noite. Fiquei sabendo que daqui a pouco tem live do Bruno Marrone, 8 horas da noite. A gente já emenda, né? Já cola uma na outra aqui, tá? Prometo que até 8 horas no máximo libero todo mundo aqui. Queria agradecer a todo mundo que está participando aqui. Apesar, mesmo com essa quarentena, né? É mais fácil a gente ficar numa sexta-feira em casa, mas mesmo assim eu sei que sexta-feira, 7 da noite, é uma hora que a gente quer desligar, né? Mas que bom tem esse tanto de gente aqui envolvido e querendo evoluir o agro, querendo melhorar a cada dia, tá? Muito obrigado pela participação de todos aqui. Tá joia? 7 horas em ponto aqui, o pessoal tá entrando ainda. Tá? Esperar só mais um pouquinho aqui, pessoal, daí a gente começa, ok? Ó, minha mãe está presente, Dona Marlene Mioto. Aí sim, hein? Agora a pressão subiu aqui. Beleza, pessoal? Vamos começar então? 7 horas, 7h01 aqui, privilegiando as pessoas que entraram na hora, tá? Boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos aqui nessa live de sexta-feira. É a última live desse último webinário, né? Desse aqui que a gente se propôs a fazer ao longo dessa semana aqui. Paralelo a isso aqui, ainda continua as mentorias, tem o nosso grupo do Telegram. Então, muito obrigado pela participação de todos aqui. Tá, joia? Me apresentando, meu nome é Bruno Longo, tá? Sou aqui de Goiânia, resido aqui em Goiânia tem uns 3 anos aproximadamente. Faço parte da equipe Terra já tem 10 anos, comecei ali em 2010, 2009, 2010, né? E apesar de ser 3 anos residente aqui, mas sempre já atendo aqui Goiás, Tocantins, Pará, já tem uns 7, 8 anos aproximadamente. Então, a nossa base de atendimento forte aqui, da região de Goiânia, né, do escritório de Goiânia, é esse eixo aqui, Goiás, Tocantins, Pará, Bahia, se aparecer, Maranhão também, tá? Mas o importante é o seguinte, que a gente tem dados aqui, tem histórias, tem informações, tem cases, né, tem casos de sucesso
do Brasil todo, da América Latina toda, que a gente atende, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Bolívia, né? Tem bastante gente da Bolívia presente aqui, Paraguai. Então, sobre isso que a gente vai falar, tá joia? Sejam todos bem-vindos. Por favor, desliguem os seus microfones, tá? Para não dar interferência, não dar uma coisa aqui. E vamos começar aqui, pessoal. O nosso tema de hoje aqui é sobre planejamento executivo, tá? Eu prometo para vocês que eu vou ser bastante breve aqui e bastante direto ao ponto, que eu acho que é isso que todo mundo está esperando, né? A gente teve um encontro aqui falando sobre números, sobre controles. Ontem o Luciano falou sobre pessoas, né? Que é fundamental, importantíssimo em todo negócio, né? Saber lidar com pessoas, saber tratar com pessoas. E hoje a gente vai falar aqui de planejamento, né? Falar de olhar a fazenda para frente. Como que eu faço um planejamento efetivo, né? Como que eu olho a minha fazenda para frente? Como que eu faço um desenho da minha fazenda? O que eu posso esperar da minha fazenda, tá? Então, prometo que eu vou ser bem direto ao ponto aqui, dividir o nosso encontro aqui em 5 temas, cinco pontos especificamente, tá? Quem tiver pergunta para fazer, digita no chat aí do lado, que o Marcel está aqui do meu lado, ele vai anotar essas perguntas e ao fim a gente faz um bate-bola com essas perguntas, tá? Então, as perguntas todo mundo vai mandando aí, escreve no chat que o Marcel depois filtra, tá joia? Bom, pessoal, quando a gente fala de planejamento estratégico, os 5 pontos que eu determinei aqui, que eu dividi aqui basicamente, foi o seguinte. Eu dividi aqui, a primeira coisa, quando a gente fala em planejamento executivo, é realmente determinar o modelo de produção da fazenda. Qual que é o desenho da minha fazenda? Né? O que eu espero da minha fazenda? Né? Como que eu vejo a minha fazenda pronta? Não é a fazenda pronta, não é a fazenda amanhã, é a fazenda pronta mesmo, né? É a fazenda do jeito que eu espero que ela aconteça, né? E a gente gosta de fazer isso aqui usando o método guardanapo de bar. Vocês vão ver que é simples, né? Mas dá uma grande noção se a gente está no caminho certo, se esse sonho que eu tenho, se esse plano que eu tenho, ele cabe no meu bolso, né? Ele corresponde à minha expectativa financeira e quais são os desafios que eu tenho que fazer para eu chegar nisso daí, tá? Segundo ponto é o desdobramento. Então, assim, se eu já sei onde eu quero chegar, né? Já tenho um modelo de produção específico, seja de cria, de engorde, ciclo completo, seja o que for, né? O segundo passo é como que eu vou fazer isso, como que eu vou sair do ponto que eu estou hoje, como que eu vou chegar nesse ponto B. Então, por exemplo, tem uma fazenda de cria e quero, por exemplo, migrar para o ciclo completo. Como que eu vou fazer essa transição? Ou ter uma fazenda de engorda e quero intensificar ela, quero deixar ela com o modelo mais intensificado. Como que eu vou desenhar isso daí? Esse é o segundo ponto, que é o desdobramento. Terceiro ponto, o orçamento anual, né? Sempre levando em consideração aquilo que vocês ouviram ao longo da semana, tanto nos webinários aqui quanto lá no nosso grupo do Telegram, que é sempre olhando os 3 caixas, dinheiro, gado e pasto. Então, você abrir esse orçamento, né, ao longo dos 12 meses, olhando para esses 3 caixas aqui, ok? Quarto ponto é estabelecer metas financeiras e produtivas. Isso aqui, a gente tem certeza que é a força motriz para a conquista dos nossos objetivos, né? Então, estabelecer um alvo, estabelecer onde a fazenda quer chegar, estabelecer, né, quais são os pontos que eu vou monitorar ao longo do período, né, e quais são as metas que eu quero alcançar para chegar no meu objetivo. E o quinto ponto, que é realmente o monitoramento das ações corretivas, né? Aquela coisa que gerenciar é diferente de acompanhar. Então, não basta eu ter um excelente plano aqui feito, né? Plano que contempla várias possibilidades, contempla todos os itens, né? Um olhar muito, né, ali no pessoas, processos e finanças, caixa passo, caixa dinheiro, caixa gado, né? Não adianta nada ter um excelente planejamento da minha fazenda, se eu pegar isso aqui e colocar na gaveta, as coisas não vão acontecer, tá? Então, monitorar o plano, tomar ações corretivas, é sim o que vai garantir que o meu negócio dê certo. Tanto porque, né, pessoal, a gente sabe que problemas acontecem, né? Aconteceu agora o Covid-19, afetou, acho que menos o agronegócio, mas mesmo assim afetou, né? E quem fez planejamento há 6 meses atrás estava considerando milho a R$30, hoje está 55,
arroba, né, reduziu aqui R$15, é assim que acontece mesmo, né? Mas se eu tenho um planejamento, sei onde eu quero chegar, eu consigo, né, dimensionar o efeito que isso aqui tem no meu negócio. Tá joia? Então, a gente vai tratar basicamente desses 5 pontos aqui, tá? Porém, pessoal, a gente tem que fazer um acordo com vocês, né? Para eu tratar desses 5 pontos aqui, a gente tem que partir da premissa o quê? Né? Que a fazenda tem que ter os números na mão. Né? Então, primeira coisa, quando a gente fala em olhar a fazenda pronta, em fazer o desenho produtivo, ter um orçamento, ter um caixa, ter a meta, a primeira coisa que eu tenho que ter, obrigatoriamente, ou se, né? É realmente ter os números da minha fazenda em mãos. Aqui a gente tem o benchmark que a gente faz em parceria com a Integra, né? Com os indicadores aqui da safra 18, 19 de todos os nossos clientes, e a gente sempre gosta, vocês estão vendo que aqui tem 3 colunas, né? A gente sempre coloca o nosso cliente numa 4ª coluna aqui. Então eu sei a fazenda A, por exemplo, né? Quais foram os números, os indicadores que ela teve ao longo da safra 18, 19 e comparo com a média dos clientes, com os top rentáveis e com os top indicadores. E qual que é a nossa meta? Nossa meta é estar nos top rentáveis, né? A gente quer botar dinheiro no bolso, né? Então essa é a nossa meta. E para eu comparar, né, com esse benchmark, eu tenho a primeira coisa, tenho que ter realmente os números da minha fazenda, tá joia? Então o se eu tenho que ter isso aí, né? E quem tem acesso a esse benchmark, né? Lembrando que esse benchmark aí é de acesso público, tá? Quem não tiver ele ainda, depois manda aqui no chat, manda no WhatsApp, manda no grupo do Telegram, lá depois eu encaminho. Quem não tiver, eu encaminho isso aqui, a gente tem um benchmark específico, né, de fazendas de cria, específico de engorde, específico de ciclo completo. Então a gente vai compartilhar essa informação aqui. Quem já tem isso aí em mãos, sabe muito bem que aí a gente tem ao longo, sei lá, 60 indicadores, né? Cada indicador tem a sua importância. Cada indicador tem a sua importância, inegável. Tá? A última linha, com certeza, é o reais por hectare ano. Né? Que a gente gosta de olhar essa última linha, comparar com outros negócios, com outras culturas, essa é a última linha. Né? E a gente, né, com base, né, em 22 anos de história, né, em análises estatísticas, né, em observação, a gente viu que desses 60 indicadores, a gente consegue pegar 4, que são isso aqui, desembolso por cabeça, desembolso cabeça meia, GMD, lotação e valor de venda. Isso aqui já foi discutido, né, naquele webinário que o Jânio apresentou, que o Caio também apresentou. Então, só para destacar que eu tenho que ter meu número, tenho que comparar aqui com esses 4 indicadores que a gente interpreta que são os mais importantes. Aí sim eu começo o planejamento, começo a fase do meu planejamento olhando para frente. Tá? Então, premissa inicial é o ter o número da fazenda. Tá joia? Beleza, vamos começar aqui pelo ponto 1 aqui, determinar o modelo de produção. O que é determinar o modelo de produção, pessoal? É o que eu espero da minha fazenda, como eu vejo a minha fazenda pronta. Seja uma fazenda de boi, de ciclo completo, de cria, seja o que for, com soja, com integração, com eucalipto, com seringueira, seja o que for, eu tenho que ter esse meu desenho muito bem implantado na minha cabeça. E para isso daí, a gente gosta de usar o método guardanapo de bar. Então, eu tenho que conseguir desenhar a minha fazenda, o fluxo de produção da minha fazenda, num guardanapo de bar. Por quê? Porque ele tem que ser simples de entender. Né? Se eu tiver que abrir o computador e fazer conta, e vai para lá, vem para cá, o gado, né? Nasce aqui, recria aqui, volta e vai para... Não, fica muito confuso, eu não consigo defender minha ideia, não consigo explicar, fica difícil de eu vender isso aqui perante os meus colaboradores, perante os meus sócios, né? Então fica difícil. Para facilitar isso aqui, a gente, né, gosta desse método guardanapo de bar. Pega um guardanapo de bar lá e desenha, né, um fluxo de produção, como que vai acontecer. Como que é esse desenho aqui? Né? Em fazendas de boi é mais simples. Né? Então, tenho tantos bois, minha previsão é matar, por exemplo, 1000 bois esse ano, matei 1000, compro 1000, né? Nessa época, vou comprar com 7 arrobas, vou levar até 20 arrobas, né? Ela fica relativamente mais fácil. Né? Na cria dá um pouco mais de trabalho, mas também é simples. Né? E para exemplificar isso aqui, eu trouxe o modelo de produção da cria. Né? Aqui eu peguei um exemplo simples aqui, de uma fazenda que trabalha com 1000 matrizes. Tá? Então, se eu tenho uma fazenda de 1000 matrizes, né, com 75% de taxa de desmame, tá? Quantos bezerros eu vou desmamar por ano? Vou desmamar 750. Metade macho, metade fêmea. 375 macho, 375 fêmeas, tá? O que acontece quando eu desmamo esses animais aqui? Né, o macho, como é uma fazenda de cria, o macho eu vou vender. Né? Chegou aqui exatamente nessa época que a gente está aqui, abril, maio, junho, julho, eu vendo esse macho.
né? As fêmeas eu posso vender 10, 15%, né? Na desmama, tem fazendas que fazem isso aí, é uma boa estratégia, tá? O restante eu vou segurar para fazer a recria e garantir a minha reposição. Então, se vocês verem aqui, nesse fluxo, né? Se eu tenho 1000 matrizes e eu tenho 750 machos, quer dizer o quê? Que eu tive 250 vacas que não me deram bezerro. Ou não emprenharam, né? Ou tiveram perda pré-parto, né? Perderam durante a gestação, ou nasceu o bezerro, só que ela não conseguiu desmamar. Morreu o bezerro, né? Então, né? Aqui, pessoal, claro que entra na mortalidade, tem algumas outras continhas, mas isso aqui é só para entender o contexto do que é o desenho produtivo de uma fazenda. Né? Se eu tenho 1000 matrizes e desmamei 750 bezerros, e eu tenho a regra da minha fazenda da seguinte forma, aqui a vaca ou dá o bezerro ou dá a carne, se eu tenho 750 bezerros, eu tenho 250 vaca descarte. Se eu tenho 250 vaca descarte, eu tenho que garantir a reposição de 250 fêmeas para entrar no meu negócio de novo. Tá? Então, isso aqui é só para eu entender, né, como que funciona o desenho da minha fazenda. Tá? Isso aqui, naturalmente, ele vai, né, desdobrar, ele vai ser desdobrado na questão de lotação média, lotação, né, aqui quando os bezerros começam a nascer, quando desmamam, então vai ter aquela questão que daqui a pouco a gente vai falar do caixa-pasto e caixa-gado, ok? Mas é uma estrutura para eu começar essa minha análise. Com isso daqui, eu consigo desenhar o prévio faturamento que eu vou ter? Consigo. Eu sei que eu vou matar 250 vacas de descarte, vou vender 375 machos, vendo 56 desmama fêmea, vender 69 novilha engorda, né, que são aquelas que não foram selecionadas para reprodução. Então, eu tenho meu desenho aqui. Aí eu vou para o segundo passo desse modelo de produção. Tá? Eu sei que eu vou ter essas vendas aqui, ó, aproximadamente 756 animais por ano, entre bezerro, vaca descarte, novilha engorda e os touros, né? Se é uma fazenda que tem touro, tá? Pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? Se você tem 76%, 78%, legal. Se você trabalha sem touro, com um índice, né, uma quantidade menor de touros, tudo bem também. É só um exemplo para a gente falar a mesma língua aqui, tá? Então, eu tenho aqui a previsão de quantos animais eu vou vender, qual que é o peso médio que eu espero vender esses animais aqui e o valor médio de arroba. Aqui, pessoal, a gente nunca gosta de jogar com o mercado, tá? Então, se a arroba hoje está 180, eu não vou colocar vendendo o macho 200, a vaca 210. Coloca o valor de hoje, né? Não joga com o mercado, não. Coloca a situação de hoje que você vê, né, se isso fica atrativo ou não. Então, eu sei que nesse desenho aqui, essa fazenda especificamente, com 1000 matrizes, eu vendendo aqui todo ano 756 animais, eu vou ter um faturamento de 1.617.000, correto? Nesse exemplo aqui eu coloquei vendendo os bezerros a R$260, arroba, ou R$1.820 a cabeça, tá? Se você consegue vender a 2.000, a 2.100, ótimo, tudo bem. Faça o seu exemplo aí, tá joia? E no segundo momento aqui eu vou fazer o meu desenho de quanto eu vou gastar para ter essa minha operação, para ter essa minha produção. Por isso que é importantíssimo eu ter o histórico para trás, né? Se eu não tenho o meu histórico para trás, fica difícil eu dimensionar o que eu vou gastar com mão de obra, o que eu vou gastar com nutrição, o que eu vou gastar com sanidade, com parque de máquinas, assim. Se eu já tenho os números, eu consigo ter uma base, né? Isso aqui, pessoal, qual que é a forma mais correta de você fazer esse desenho das despesas que a fazenda vai ter? Pega o histórico para trás. O que eu gastei com folha no ano passado? A minha fazenda aqui gasta mais ou menos R$18.000 por mês com folha, tá? Pega esses 18 mil aqui por mês e joga no fluxo de caixa, joga no mês a mês aqui, né? 18 mil por mês, nessa continha que vocês estão vendo aí, representa 217, quase 218 mil reais por ano. Então, você tem uma previsão disso daí. O que eu gastei com internet, com telefone na minha fazenda? O que eu gastei com parque de máquinas, né? Como que é a minha compra de diesel? Eu compro 5.000 litros a cada 2 meses. Então, você consegue ter uma previsão disso daí. Esses custos fixos, né, que são aqueles custos que sempre acontecem, é fácil da gente ter essa previsão do que vai gastar, ok? Mas daí a gente entra no segundo passo, que são os custos variáveis. O que eu vou gastar com nutrição, sanidade e reprodução? Reprodução, basicamente, vai ter inseminação, uma inseminação, um outro resinc, 2 resinc. Isso eu tenho que fazer especificamente conforme o desenho da minha fazenda. O que eu vou gastar com nutrição?
né? Vai ser um mineral simples, eu vou ter uma nutrição diferenciada para as primíparas. Isso aqui dá um pouco mais de trabalho, mas é plenamente possível de fazer. Então, nesse desenho especificamente aqui, eu fiz uma conta que essa fazenda aqui, para desempenhar essa pecuária, que é uma pecuária de cria ok, né, 75% de taxa de desmame, estou vendendo os machos aqui com 210 quilos, né, pode evoluir, mas é uma pecuária de cria ok, eu posso gastar aqui R$ 37,00 cabeça mês. Me propus a gastar R$ 37,00 cabeça mês. Comparo com o benchmarking da Terra Integra. Está dentro daquilo que as fazendas gastam. Se eu pegar as fazendas mais rentáveis de cria do ano passado, elas gastaram R$ 35,00. Então, nesse meu desenho, me propus a gastar 37, estou dentro. Se fosse muito acima ou muito abaixo, peraí, tem que ver. Por que eu estou gastando tão acima ou tão abaixo das outras fazendas? Então, ok. Com isso aqui, pessoal, já sei que para esse modelo de produção aqui, eu vou gastar em torno de 900 mil e vou faturar uns 600. Fazendo uma conta simples aqui, vai sobrar 700 mil para mim ao final do ano nessa operação aqui. Pego esses 700 mil, faço, né? Quanto que dá reais por hectare, faço essas contas aqui e consigo ver se isso me agrada, ok? Te agrada ter uma fazenda de 1.000 vacas que dá 700 mil reais de resultado por ano? Se sim, esse desenho aqui serve para você. Tá? Se você quer uma coisa mais elaborada, você tem que forçar um pouco mais as premissas aqui, entendendo que quanto maior o resultado que eu espero, mais coisa eu tenho que fazer, mais exposto ao mercado eu estou. Tá? Então isso aqui é uma base, né? Estou disposto a ter esse esforço para conseguir 700 mil reais de resultado? Se sim, ok. Tá? Então esse aqui é quando a gente fala de fazer o modelo de produção, fazer o desenho da fazenda, é isso que a gente está falando. É você fazer um desenho aqui, como vai se comportar. Tá? Se fosse uma fazenda de ciclo completo, eu continuaria aqui com as outras etapas, né? Mas é assim que acontece. Beleza? E desenho produtivo, eu sou muito visual e a gente trabalha com muita gente visual. Aquela coisa assim, tá, como que vai ser o desenho da fazenda? Aqui, especificamente aqui, eu sei que nessa fazenda aqui, que é um cliente nosso, Retiro Santa Marta e Santa Luísa vão ser retiros de cria. Retiro Santa Genoveva, recria das fêmeas e vaca descarte. Então faz um desenho como vai se comportar isso aqui. Né? Deixa aquela coisa escancarada. Isso aqui fica muito mais fácil de você tangibilizar para a sua equipe, para os seus sócios, para a sua família, para todo mundo que está envolvido nesse processo. Beleza? Então, desenho produtivo, modelo de operação, é esse passo 1 aqui. Qual que é o passo 2, pessoal? O passo 2 é o desdobrar isso daí. É como que eu vou sair da minha situação atual e chegar nesse plano que eu propus a fazer. Tá? Como que eu vou sair hoje, por exemplo, de uma pecuária de 1.500 matrizes e vou chegar numa pecuária de 3.000 matrizes? Como que eu vou sair de uma recria engorda, que hoje eu mato 3.000 bois por ano, que eu vou chegar numa que eu mato 5.000 bois por ano? É desdobrar isso aí ao longo dos anos. Tá? E como que eu faço isso daqui? Mais uma vez, caixa dinheiro, caixa pasto e caixa gado. Tá? Para eu fazer isso aqui, eu tenho que fazer um desenho anual do meu gado. Ok? Então, quantos matrizes eu tenho hoje? Previsão de nascimento, descarte, faz uma evolução de rebanho. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, se eu for entrar especificamente em cada tema, a gente vai ficar aqui até amanhã cedo. Tá? Então, vou passar a premissa, a linha de pensamento, tá? Quem tiver dúvida, a gente vai ter mais alguns dias de mentoria aqui. Entre em contato lá no nosso grupo do Telegram e a gente conversa nessa mentoria, tá? Desdobramento é isso aí. Como vai se comportar o meu rebanho e o meu caixa ao longo dos anos? Perceba que nesse exemplo aqui, pessoal, essa fazenda aqui, ela está saindo ali de um rebanho de 39.000 cabeças e chegando até 54.000 cabeças em 5 anos, ok? Percebam aí também que ela vai ter um resultado de caixa negativo de R$ 6.481.000 reais no primeiro ano. No segundo ano também tem um resultado negativo de caixa e começa a se estabilizar a partir do terceiro ano. Por que isso aqui é importante? Porque eu tenho que ver o desafio ou de aporte ou de crédito rural que eu vou ter que pegar. Esse cliente especificamente que pegou um crédito do BASA para realmente suportar esses investimentos que ele se propôs a fazer. Tá? Então, tem que ter esse comportamento aqui. Olho aqui, nesse exemplo aqui, a minha parte de pecuária, minha fazenda de pecuária, e olho embaixo a minha fazenda de agricultura, entendendo que
por mais que a gente faça sempre as contas das culturas diferentes, né? São contas apartadas, mas é o mesmo bolso. Então tem que ter uma noção de como vai se comportar o meu caixa nisso daí. E falando em caixa, né? Quem que é o poderoso chefão da fazenda, de uma farmácia, de uma indústria, de uma empresa, do mercado? Quem que é o poderoso chefão? É o caixa. Tá? Então sempre, sempre, sempre muita atenção ao caixa. Os nossos clientes, a gente fala todo dia, todo momento, caixa, 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 porque a gente sabe que o que quebra uma empresa é o caixa. As empresas que estão passando dificuldade nesse período de Covid-19 aqui, são empresas que teve seu faturamento cessado. Caixa, zero. Empresas aéreas aí que estão, né, faturamento reduziu 95%. É caixa. Então, para toda empresa, o caixa é importantíssimo, a gente fala que ele é o poderoso chefão, e para a pecuária não é diferente, tá? Foca sempre muito no caixa, entendendo que nesse caso aqui, ó, só voltando, eu estou vendo ali que na safra 21-22, eu vou ter um resultado de caixa positivo de 1.790.000. Vocês conseguem chegar aí? Eu sei que o resultado de caixa do ano. Agora, quando eu abro isso daí no mensal, pode ser que eu tenha meses no vermelho. Então, isso aqui é a fase 2, que a gente fala do desdobramento, mas quando a gente chegar na fase 3, que é o orçamento, que aí sim é o mensal, você vai ver que eu posso fechar um ano no positivo, mas, pô, se eu passar 11 meses no vermelho, é difícil, tá? Então, sempre muita atenção ao caixa. E no final das contas, lembra que eu falei do como, tá? Como que a gente vai fazer? Isso aqui é um exemplo de uma fazenda que a gente fez um projeto no ano passado, acho que foi ano passado, uma fazenda lá do Pará, onde tinha um projeto de ciclo completo e a gente fez um desenho aqui para mudar para cria. Tá? Por que isso aqui? Por que esse desenho aconteceu? Só para contar um pouco da história dessa fazenda aqui. Uma fazenda próxima a Altamira, tá? Com uma logística extremamente difícil, é muito difícil de chegar em insumo lá. Pra você ter ideia, quando eu fui nessa fazenda, eu cheguei no domingo, fui embora no sábado. Quando eu estava chegando domingo na fazenda, eu passei por 3 bitrem que estavam levando fertilizante lá para a fazenda, e estava encostado por conta de chuva, de estrada, que não conseguia sair. Eu fui embora no sábado e os caminhoneiros estavam lá ainda. Tá? Então, você vê como que é o nível de dificuldade, não é só lá. Entendo que nessa live aqui deve ter muita gente que passa por isso daí também. E a gente escolheu, né, por uma decisão do gestor, do dono, fazer uma transição para cria, né, porque é uma cria com bezerro muito valorizado lá na fazenda, então a gente fez esse desenho, tá? E aqui eu peguei os principais indicadores dessa fazenda aqui, coloquei da onde a gente está saindo, aonde a gente quer chegar e como que isso vai acontecer, tá? Então, sempre nesse como aqui, como que as coisas vão se desenhar, como que eu vou sair aqui, por exemplo, aqui a gente desenhou uma redução do nosso rebanho médio, a gente ia sair de 10.700 cabeças, ia voltar aqui para 9.262. E estava tudo bem, tudo dentro do previsto. Essa fazenda que vendia 5.110 cabeças por ano, vai vender 3.800, tá? Por quê? Porque realmente vai focar na cria e vai fazer um negócio especializado, tá? Realidade dessa fazenda específica, ok, pessoal? Tá? Então, aqui a gente entra em cada item e escancar o como que vai acontecer isso daqui. Ok? Indo aqui para o terceiro ponto, orçamento anual. Aqui sim é quando chega naquele ponto lá que a gente fala de abrir o nosso caixa mensalmente. Né? E aqui a gente trata especificamente desses 3 caixas que são importantíssimos aqui. Caixa dinheiro, caixa gado e caixa pasto. Ok? Aqui eu tenho um desenho aqui, quando a gente fala de caixa gado e caixa pasto, é nisso que a gente se refere. É eu ter uma curva aqui, eu tenho informação de como vai se comportar a oferta forrageira da minha fazenda e como vai se comportar a carga exercida pelos meus animais ao longo do ano. Tá? Qual que é a pecuária mais eficiente do mundo? A pecuária mais eficiente do mundo é aquela pecuária que essa linha vermelha aí, essa linha vermelha, pessoal, é do gado. Que essa linha vermelha, ela fica o mais próximo possível dessa linha verde. Quer dizer que eu aproveitei todo o meu potencial forrageiro. Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim, né? O que acontece? Especialmente aqui no Goiás, essa linha vermelha ela é uma reta aqui, né? Ou ela fica muito aquela coisa lá. Falta
Falta capim na seca, sobra nas águas. Ok? Aquela coisa de deixo o capim passar nas águas para fazer minha reserva na seca e não aproveito as águas, passo fogo na seca, aquela coisa que a gente sabe que não acontece muito bem. E cada dia que passa, pessoal, a gente tem mais certeza que o que diferencia uma fazenda que ganha dinheiro de uma outra fazenda é a estratégia de safra que ela tem. Então, tenha alguma estratégia de safra. Qualquer coisa, seja um confinamento, um semi-confinamento, um sequestro, mandar para o boitel, vender, faça alguma coisa, mas faça, né? Porque isso realmente, tem até clientes nossos que falam assim, ó, produzir arroba nas águas é fácil, eu quero ver produzir na seca, né? E faz todo sentido. Então, naturalmente, quando eu for fazer o desenho do meu rebanho, não vai ficar tão preciso assim, tá? Vai chegar épocas do ano ali, julho, agosto, setembro, dependendo como que é a região que eu trabalho, uma seca mais severa do que outros, que eu vou ter que achar uma forma de eu esvaziar a minha fazenda, tá? Porém, uma coisa importante, o ano são 12 meses. Eu tenho conta chegando, 12 meses. Eu tenho boleto chegando, 12 meses, tá? O que a gente já viu algumas vezes acontecer aqui no Goiás? A fazenda cessa a produção de maio até novembro. É certo eu parar a produção da minha fazenda de maio até novembro, que é um período mais crítico? Aquela coisa, chegou maio, né? Ou eu fechei os animais, ou mandei para o boitel e faço a reposição só em outubro, novembro? É certo fazer isso aí? Né? A fazenda para nesse período? Posso mandar toda a turma embora? Posso passar um cadeado na porteira e fechar e só retoma? Não, né, pessoal? As contas vão chegar, tá? Então, eu tenho que entender que eu vou ter sempre uma época mais produtiva de forragem, uma época menos produtiva, e eu tenho que equalizar. O bom gestor, ele vai sim equalizar isso daqui. E também vai inserir uma outra linha aqui do nosso caixa dinheiro, ok? Então, por exemplo, eu sei que na minha situação aqui de desenho entre pasto e gado, o ideal seria eu fazer uma reposição ali, por exemplo, em maio, né? Então, ele chegou em maio, eu fecho os animais do confinamento, por exemplo, tá? Fecho os animais do confinamento, consigo pegar o florão da desmama, seria o ponto perfeito. Mas vem cá, o caixa comporta isso daqui? Eu estou com caixa fortalecido, eu comecei o ano com caixa fortalecido? Se sim, eu consigo fazer isso aí. Se não, eu tenho que achar alguma forma de eu passar esse período aqui desse confinamento, né, de antecipar, enfim, alguma forma de equalizar para eu conseguir conciliar essas três linhas aqui. Tá? Então, a reposição, a venda, ela vai entrar aqui como fator determinante. Tá? E quando eu faço esse orçamento ou não aqui, esse aqui é um gráfico, uma tabela que eu gosto bastante, que mostra o efeito da diluição do custo fixo. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma fazenda com 9.000 cabeças, né, do desenho da safra 19-20, e um desenho com 9.600 cabeças. Né? Quando eu vou fazer esse orçamento aqui, pessoal, lembra que eu comentei agora há pouco, que os nossos custos fixos, eles praticamente se mantêm. Então, se eu gastei, por exemplo, 980 mil com mão de obra no ano passado, existe uma tendência de eu gastar os 980 mil aqui. Estou aumentando 600 cabeças, mas não vai ser isso que eu vou ter que contratar mais uma pessoa. Talvez mais um vaqueiro, né? Mais um geral, mas eu não tenho que aumentar tanto a minha equipe assim. Da mão de obra acontece isso, é o que a gente chama de custo fixo, manutenção da pastagem, de certa forma, alguns itens, vamos considerar fixo, né, que você faz todo ano aqui, né, só se você for aumentar muito a estratégia da fazenda. Parque de máquinas é fixo, administração é fixo, manutenção da fazenda é fixo. Então, eu pego o que eu gastei aqui nos anos passados e replico, né, para o próximo ano, para os próximos anos. Tá? Esses são meus custos fixos. Vocês conseguem ver aí que a fazenda trabalhando com 9.000 cabeças, a mão de obra impactava em R$ 9,07 cabeça mês? Se eu trabalhar com 9.600, impacta em 8,51, ou seja, diluir custo fixo. Vocês podem ver que desses custos fixos, todos eles estão menores nessa segunda coluna aí. Por quê? Porque diluir custo fixo, ok? Se eu fizer exatamente a mesma nutrição e a sanidade e reprodução que eu fiz no ano passado para esse ano aqui, esses são os custos variáveis, agora o que se mantém é o 14,63, por exemplo. Então, nessa nutrição aí, gastei 14,63 no ano passado. Se eu fizer exatamente a mesma coisa desse ano aqui, entendendo que agora eu tenho 9.600 cabeças, eu vou gastar os 14,63, porém o montante vai ser maior. Tá? Então,
Então, isso aqui mostra como que eu faço um desenho do meu caixa simples, né, de um ano para o outro, e o efeito da diluição do custo fixo baseado na minha lotação. Tá? Então, você quer uma fazenda que gastou no ano passado 42,54 e um desenho para gastar na próxima safra 41,12 por conta dessa diluição. Ok? Então, o orçamento anual é disso daí que a gente está falando. Tá? É abrir realmente o desenho do ano, o desenho de cada ano especificamente, abrir ao longo dos 12 meses, dando muita importância para o caixa, que ele é soberano, e para lotação e carga exercida, caixa dinheiro, caixa pasto e caixa gado. Ok? É nisso que a gente fala quando a gente fala desses 3 caixas aqui. Tá? Quarto ponto, pessoal. Quarto ponto é eu estabelecer as minhas metas produtivas e financeiras. Né? Lembrando de metas, se eu pegar aquele anagrama que fala, né, de metas, ela deve ser mensurável, específica, temporal, alcançável, significativa. Né? Então, as metas têm esse comportamento, tem que ter esse comportamento. Quando a gente fala que a força motriz, porque ela é realmente aquela coisa que nos motiva a fazer. Se eu tenho, por exemplo, uma fazenda de cria e eu fiz, né, meu cálculo aqui, produzir 5 arrobas por hectare, peraí, quais são as fazendas top rentáveis de cria? Quanto que elas produzem? Eu sei, baseado pelo benchmark, que as fazendas top rentáveis de cria produzem 7 arrobas e meia. Peraí, estou com 5. As top produzem 7,5, eu quero estar nas top. Eu quero voltar mais dinheiro no bolso. Então, eu vou ter que chegar nessa 7,5. Aí eu começo a desdobrar, né? Para eu chegar nisso daí, eu sei que eu vou ter que ter 164 kg de bezerro de mamado por vaca exposta, que o Caio abordou aqui anteontem. Eu sei que tenho que ter um GMD próximo às suas 350 gramas. Eu sei que eu tenho que ter uma lotação de 1,3, 1,4A, né? E é isso mesmo que você escutou, tá? Para você ter uma cria rentável, você tem que trabalhar com uma lotação mais considerável. Aquela coisa de cria extensiva, cria deixada, cria largada, vai ficar nessa cria de resultado pequeno. Né? Então, para eu realmente ter uma cria rentável, eu tenho que pensar realmente no modelo de 1,3 UA. E você controlar a lotação numa fazenda de cria, né? Só fazendo um parênteses aqui, ela é mais difícil do que você controlar uma lotação numa fazenda de boi. O boi você consegue desenhar melhor, compra, venda, a reposição, quando vai entrar, sair, fechar, enfim, a vaca, ele tem aquele comportamento lá. Se você pegar a curva a carga exercida numa lotação de vaca, é aquele voo de pica-pau, né? Aquele negócio mais constante, parece um telhado de fábrica, né? Então, eu tenho que ter essas metas bem estabelecidas. E da onde que vem essa minha meta aqui? Né? A gente usa a meta do benchmark. Então, eu trouxe esse quadro especificamente aqui, onde eu tenho alguns indicadores, os principais indicadores de fazenda de cria, fazenda de ciclo completo, fazenda de recria e engorda. Provavelmente foi discutido isso aqui nos últimos dias. Então, eu sei, por exemplo, que uma fazenda de cria top rentável, ela tem que ter um desembolso na ordem de R$ 35,00 cabeça mês. Ela tem que ter um bezerro, né, o desembolso por bezerro desmamado produzido a R$ 700,00. Ela tem que ter custeio fixo por cabeça mês até R$ 18,00. Ela pode gastar até R$ 4,70 com nutrição, até R$ 4,60 cabeça mês com pastagem. Tá? E aqui, se eu pegar as informações da safra 18/19, as fazendas mais rentáveis de cria tiveram resultado, a gente chama de lucro operacional ou resultado da pecuária, na ordem dos seus R$ 400,00. Evidentemente, pessoal, nessa época que a gente falava do bezerro de 1.500, agora o bezerro está 2.000. Assim como na recria engorda aqui, há um ano atrás a gente falava de valor de arroba de 130 a 140, hoje a 180 a 190. Então, o nosso sarrafo, ele aumentou. Ele aumentou. A gente está numa fase que os insumos ainda não subiram, né? Só o milho que deu esse boom aqui, mas os insumos ainda estão numa fase, né, meio ok aqui, né? Então, consequentemente, o sarrafo ele aumentou, tá? Nesse ano aqui no nosso escritório, não está sendo mais surpresa a gente falar de fazendas de 800, R$ 1.000 por hectare. Há 2 anos atrás, quando acontecia, a gente, né, olhava para lá, pensava, não, será que é isso aí mesmo? Será que a gente está no caminho certo? Hoje em dia já tem uma coisa que é uma realidade que é possível, né? E mais legal, está competindo pau a pau com soja. Então, até uns anos atrás a gente estava bem atrás da soja, hoje já começa a ficar próximo aí do mesmo nível, tá? Seguindo aqui, eu sei que eu tenho que ter um GMD de 350 gramas na cria,
tá? Lotação de 1,4A, produzir 7 arrobas e meia e desmamar 164 quilos de bezerro por vaca exposta. Então, esses aqui são os indicadores das fazendas top rentáveis de cria, ok? Bruno, fiz a conta aqui e eu gasto R$50 cabeça mês na minha fazenda de cria. Uai, das duas, uma, né? Ou você tem que ter todos os outros indicadores muito melhores para puxar essa conta para cima, ou você está fechando com o resultado abaixo desses R$400 ou negativo. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é um norte. Tá? O benchmark, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo que exatamente tem que ter isso aqui. Tá? Se você for um pouco maior, um pouco menor num indicador, você tem que compensar no outro. Você tem que fazer a sua realidade, aplicar isso aqui à sua realidade. Tá? Eu sempre gosto de comparar o benchmark com a telemetria. A telemetria de Fórmula 1, ela mostra isso daí, né? Para você fazer a melhor volta aqui em Interlagos, você tem que fazer a curva tal, né? Tem que entrar com tal em quarta marcha, tem que entrar 200 por hora, tem que fazer tal tangência, tem que sair engatando quinta em tal velocidade, né? Para você fazer melhor tempo, na reta oposta, você tem que bater 310 por hora, né? Pode ser que o seu carro não consiga fazer aquilo especificamente lá. Então, para você ser a melhor volta ou estar entre os top daquela volta especificamente, você tem que compensar em outra área, em outra região. A mesma coisa com o benchmark. Então, se eu tenho o número da minha fazenda aqui, ok? E tenho o parâmetro, eu sei qual é o desafio que eu tenho. E esse parâmetro aqui é legal, que ele é um norte. Ele mostra realmente onde os tops estão, né? Se eu quero ser uma fazenda top rentável, o que eu tenho que fazer para chegar nisso daí, ok? E o quinto ponto aqui é aquela questão do monitoramento das ações corretivas, que nem eu falei no começo da nossa live aqui, tá? Monitorar, gerenciar é totalmente diferente de acompanhar, tá? Não adianta eu ter o melhor plano, o melhor planejamento, orçamento milimétrico, se eu pegar isso aqui e jogar na gaveta, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu tenho que monitorar de cima isso aqui, tanto porque problemas vão acontecer, tá? Oportunidades vão acontecer também, tá? Vai bater uma baita de uma oportunidade na sua porta e pode ser que você tenha que fazer um outro desenho, realinhar o caixa, fazer qualquer coisa, né? Então, o monitoramento, o gerenciamento, ele é muito importante, tá? Quando eu falo isso aqui de monitoramento, é realmente você ter o seu plano na mão e ter os números, acompanhar, fazer um previsto realizado de financeiro, um previsto realizado do seu rebanho e ter realmente essas ações corretivas. A gente está em abril aqui, tá? Naquele curso que eu dei em Cuiabá, em 2018, eu comentei sobre isso daqui, né? Que toda vez que você vai na fazenda, se você vai na fazenda a cada 15 dias, a cada mês, né? Se você mora na fazenda, enfim, né? Vamos pegar pessoas aqui que vão na fazenda uma vez por mês. Vocês concordam comigo que toda vez que eu vou na fazenda tem alguma coisa para eu olhar passado, presente e futuro e tomar uma decisão? Toda vez que eu vou, seja de cria, recria, engorda, sempre tem alguma coisa para eu pontuar o passado, para eu ver o que está acontecendo aqui e para eu ver em relação ao futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais claro. A gente está em abril, tá? Vou numa fazenda de cria. O que eu consigo olhar para o passado? Pega um indicador, alguma informação do passado e tomar uma decisão. Olhando o passado, agora abriu aqui, tem pessoas que já tem pessoas que, né, mais daqui uns dias, vai ter o resultado do toque. Tá? Com o resultado do toque, olhando o passado, você consegue validar se aquelas decisões que você tomou, né, há um ano atrás, se elas tiveram efeito positivo. Okay? Então, você vai ter lá o toque, né? A prenhez, primípara, novilha e vaca. Algumas fazendas estão mais evoluídas, multípara, segundípara, primípara, novilha, novilha precoce, tem essas divisões aqui, você fica, né, mais preciso no seu acompanhamento. Você tem isso daqui, você tem o seu parâmetro, você sabe onde você quer chegar, você vai tomar uma decisão. Opa, peraí, tive 65% de fertilidade nas minhas primíparas. Olhando aqui o benchmark da Terra Integra, eu constatei que as top tem 75%
e tem fazendas que mostram que é possível chegar em 78. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Se eu não fizer absolutamente nada, chuta qual vai ser a prenhez daqui a um ano dessas primíparas aí. Vai ser 65%. Agora, se eu tomar uma decisão, fazer uma parte diferenciada, né? Colocar ele em pastos melhores, fazer uma nutrição diferenciada para essas primíparas, fazer alguma coisa de diferente, qualquer coisa que seja, e tem 1000 estratégias para você fazer, se eu fizer alguma coisa diferente, eu tenho grandes chances de evoluir isso aqui para o ano que vem para 68, para 70, 72, e evoluir isso daí. Então, se eu olho para o passado, uma fazenda de cria, eu tenho toque e consigo tomar decisões com base nisso aqui. Hoje, se eu olhar o presente numa fazenda de cria, o que está acontecendo? Está acontecendo desmama. Tá? Estou desmamando aqui, teoricamente, os meus melhores bezerros. Ok? Como que está sendo a minha desmama aqui? Eu tenho um controle lá atrás de qual touro que é esse bezerro, né? Qual que é, enfim, o sangue desse bezerro, eu consigo fazer essa comparação. Usei o CRIP, não usei o CRIP, fiz alguma estratégia, você consegue também ver se aquela decisão que você tomou há 12 meses atrás, se ela surtiu efeito aqui. Estou fazendo a desmama aqui, estou pesando os animais, olhando o futuro. Eu consigo revalidar, refazer o meu orçamento, o meu programa de vendas é a base daqui para frente. Então, previ vender bezerros nesse ano aqui com 210 quilos, né? Lá atrás eu previ vender a R$230 a arroba. Opa, peraí, estou pesando aqui os bezerros, a bezerrada tá top, tá legal, tá dando aqui, pô, 215 de média aqui, e eu acho que eu vou tentar um 270, R$9 o quilo aqui, tá? Você consegue revalidar isso daqui para frente, refazer o seu caixa aqui para frente. Se tinha uma previsão de faturar 1 milhão, vai faturar 1.100.000, 1.200.000, não sei, tá? Passado, presente e futuro. Mesma coisa acontece com a recria engorda. Se você vai hoje na fazenda, abriu, o que do passado que aconteceu que você consegue validar e tomar uma decisão, tá? O que aconteceu lá em novembro? Você pesou o gado, formou os lotes, estabeleceu uma estratégia nutricional para cada lote, chegou aqui, você pode e deve fazer a pesagem e auferir, né, se está dentro ou fora daquilo que você se propôs a fazer. Opa, peraí, fiz a pesagem lá, formei esse lote aqui, fiz um desenho que esse animal vai receber, por exemplo, 0,1%, 0,2%, seja o que for, esperava um GMD de 650 gramas e esperava que o animal tivesse agora em abril com 360 quilos. O que aconteceu? Chegou nos 360 quilos? Ótimo, beleza. Daqui para frente, o meu plano tem grande chance de acontecer. Opa, peraí, o animal chegou com 320 quilos, 330 quilos aqui. O que aconteceu de errado? Né? Faltou coxo? Faltou operação? Faltou mão de obra? O que aconteceu? Chama o seu parceiro de nutrição, falei, aí bicho, vamos resolver isso aqui. Tá? Por que eu previ aqui um GMD de 650 gramas e foi de 400 gramas? Onde foi aqui? O que a gente pode melhorar daqui para frente? Tá? Então, passado é isso daí. Você fez a pesagem lá, definiu, hoje você faz a pesagem e vê o que deu certo e o que deu errado. Tá? E toma ações corretivas. Tá? O que você está fazendo hoje? Pensando no presente. Já tem fazendas fazendo a parte dos currais para fechar no confinamento essa semana que vem, daqui 15 dias, não sei. Então, você já está, né, continuando o desenho nutricional desses animais aqui. Presente e futuro. Se eu olhar o futuro de uma fazenda de recria engorda, o que vai acontecer que eu já tenho que me preparar? Vai acontecer as vendas do confinamento, do SEMI, ou as últimas vendas do meu período de águas, seja lá qual estratégia você usa, tá? E eu tenho que fazer as reposições. Então, mais uma vez, caímos de novo, caixa gado, caixa pasto e caixa dinheiro, tá? Eu vou ter faturamento, vou ter reposição, como que está meu pasto, consigo antecipar essa compra aqui, consigo antecipar essa compra aqui, né? Como que eu vou equalizar? Então, eu tenho que fazer todo esse desenho aqui, sempre olhando esses 3 caixas. Tá joia? Então, esse aqui, basicamente, são 5 pontos para a gente fazer um bom planejamento executivo da minha fazenda. Só retomando aqui os pontos. Primeira coisa, determinar o modelo de produção, fazer o desenho da fazenda, tá? Pega um guardanapo de bar e desenha, faz um passo a passo de como vai acontecer a sua fazenda. Você consegue explicar a sua ideia no guardanapo de bar? Ótimo, tá fácil. Tá? Não consegue? Tenta que você vai conseguir. Tá? Primeira coisa, determinar o modelo de produção. Segundo ponto, desdobrar isso daí. Como que eu vou sair de onde eu estou e chegar nisso daqui?
entendendo que eu vou ter desafios operacionais, desafios estruturais, o que eu tenho que investir na minha fazenda, quais são o passo a passo que eu vou fazer, tá? Entendendo também que eu não consigo fazer todos os investimentos que eu preciso fazer assim, eu vou ter que definir as prioridades. Eu não consigo fazer 50 km de cerca, fazer 5 barracão, 3 curral no ano. Eu vou ter que definir as prioridades e desdobrar isso aqui ao longo dos anos. Terceiro ponto, orçamento anual, olhando esses 3 caixas, né? Dinheiro, gado e pasto. Isso aqui, ao longo de toda a semana a gente falou, acho que ficou claro. Quarto ponto, estabelecer metas financeiras e produtivas, pautadas no parâmetro. A gente gosta de usar os top rentáveis, que é o pessoal que mais põe dinheiro no bolso. E é aí que eu quero estar. São essas fazendas que eu quero copiar. Tá? E quinto ponto, monitorar, gerenciar e tomar ações corretivas. Entendendo que gerenciar é completamente diferente de acompanhar. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos. O Marcel, tem perguntas, Marcel? Tranquilo? Joia? Marcel avisou que está sem perguntas até agora, por enquanto. E só reforçando aqui, a gente permanece com o nosso grupo do Telegram. Então, quem não está, entra lá no nosso Instagram, vai ter um link para você acessar, que vai ser direcionado para o link do Telegram. As discussões estão muito, muito legais, tá? A gente continua com a mentoria. Qualquer desses itens que você teve dúvida aqui, né, por favor, entre em contato com a gente também pelo mesmo lugar lá e marca, agenda sua mentoria, tá? E a gente fica totalmente disponível aqui para realmente passar junto essa fase aqui, ok? Parece que tem uma pergunta aqui. Ah, tá. O Marcel avisou que ele enviou o link aqui no chat, ok? Então, tanto para o grupo do Telegram, quanto para o agendamento das mentorias, fique à vontade aqui, ok? Então, cumprindo com o nosso planejado, né? Melhor ainda, eu vou conseguir liberar os 10 minutos antes, tá joia? Muito obrigado pela participação de todos aí. 8 horas agora tem a live do Bruno Marrone, né? Vamos tomar uma Antártica gelada e curtir. Tá jóia? Pessoal, muito obrigado, bom fim de semana, fique com Deus. Um abraço.